igreja. Amém. Amém. Vamos dar início a mais um culto ao nosso Senhor amado, da glória. Convido você a se colocar de pé. Vamos falar com o nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade de novamente estarmos na sua casa, Pai. E podermos te louvar, te adorar. É aqui onde nós encontramos o Senhor, a cura, encontramos o seu amor. Manifesta mais uma vez, Senhor, a sua glória, o seu cuidado, Pai, o seu amor. E que ao sairmos daqui, Senhor, além de cumprir com a expectativa do coração do Senhor, de te louvar, te engrandecer, ó Pai, que o Senhor transforme ainda mais a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração. No nome do Senhor Jesus Cristo, recebe cada oração, cada louvor nesse culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estarmos aqui, um culto ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou empolgado com quem Deus é. E eu não estou surpreso, mas eu não sei uma palavra para definir, mas realmente Deus, Ele é o amor. Aleluia. E aí eu senti isso na minha vida mais uma vez. Para ser breve, eu queria dizer que Deus cuida de cada um de nós. Ele cuida, essa frase todo mundo usa, né, de que Deus está no controle. E eu vi isso na prática, que realmente Deus está no controle. Nada foge do domínio dele. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Ele é o nosso amado. Aleluia. E eu vinha num processo que eu achei que ia ser muito extenso, de dificuldade. Deus curar o meu coração. Eu estava falei, meu Deus, será que vai demorar muito para isso acontecer? Porque a gente não quer viver em tristeza. E o pastor Veronese disse que Deus tem pressa em algumas coisas, e eu agradeço a Deus porque Ele teve pressa em me ver bem, me ver melhor de onde eu estava. O apóstolo Géser estava orando aqui na semana passada. E só iriam pisar pessoas santas. E na hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus, eu estou morto. Como é que eu vou subir ali? E eu fiquei com medo, porque quando eu decepcionei o meu Senhor, eu senti que eu tive medo de eu não poder servir mais a Deus. E aí eu conversando com Deus esses últimos dias, semanas, eu falei, Deus, vem aqui e me visita. Isso basta. Se o Senhor vier aqui, eu vou entender que o Senhor me perdoou, que o Senhor me ama. E aí eu combinei outra coisa com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor me chamar para eu servir no ministério da palavra, eu vou saber que o Senhor me amou mais uma vez, que novamente o Senhor me abraçou e novamente o Senhor demonstrou esse amor que não tem sentido, amados. Não tem começo. Como que eu poderia descrever? É assim, é incrível, é espantoso o cuidado de Deus com a nossa vida. E aí eu recebi o convite. Tipo assim, Deus foi muito rápido. E aí eu recebi o convite para estar aqui abrindo o culto, que para mim é uma honra e um privilégio, um culto ao nosso Deus. E aí eu falei, Senhor, o que eu vou falar lá? O Senhor não tem falado muito assim comigo, até porque ninguém merece, eu não merecia muito menos. E quando eu meditava nisso, eu recitava os versículos onde Paulo falava que ele era o maior dos pecadores. Eu falei, Senhor, vai ser pura misericórdia e graça. E aí ontem de manhã, eu fui acordar assim, aí apareceu um texto, Jeremias, e apareceu os números. Apareceu o número 1, número 2, número 4, número 5. Eu não sabia o que significava. E aí eu peguei e falei, Deus. Aí eu ia voltar a dormir, eu falei, nossa, mas é Deus que está falando comigo. E aí eu falei, qual que é, Senhor? Aí era Jeremias 4, versículo 1. Eu ia voltar a dormir, que estava com muito sono. Porque eu falei, nossa, mas é Deus que está falando comigo, eu vou ler isso agora. E aí no livro de Jeremias,
capítulo 4, verso 1 ao 4. O Senhor nosso Deus diz assim para Israel, e eu entendi que ele estava dizendo isso para mim: se te converteres e decidires retornar, ó Israel, volta para mim, declara Yahvé. Quando Deus falou isso para mim, eu falei: é exatamente isso que eu quero, Senhor. Eu quero voltar para o Senhor. Não tem para outro lugar, não existe outro lugar para me voltar, é só para o Senhor. Se afastares para longe de ti e da minha vista todos estes teus ídolos horríveis, e não mais vagares distante da minha presença, se jurares pelo nome de Yahvé com sinceridade, fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Porque assim diz Yahvé ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrai teus campos não arados e não semeeis entre espinhos. Aí Deus diz assim: purificai-vos. E Ele estava falando isso para mim. E fala para todos nós: purificai-vos em honra a Yahvé. Circuncidai os vossos corações. Então eu agradeço a Deus pelo amor de Deus. Deus é maravilhoso. Ele cuidou da sua vida até chegar aqui. E assim, não tem lugar melhor, amados. Estar aqui num culto de verdade. Não tem nada melhor. É difícil expressar isso. Não tem como expressar. Acho que você tem que viver isso para você entender. Aleluia. De verdade. Não existe lugar no mundo melhor do que a oportunidade de adorar a Deus, do que estar num culto ao nosso Senhor amado. Sempre foi aqui que Ele me deu vida, me deu a luz dele, me deu a palavra dele. Foi sempre aqui que Ele me curou. Sempre foi a palavra do altar dele. Então assim, a nossa vida, devemos viver a nossa vida dessa forma aqui, em retidão, nos purificando e em honra, né? Mas em gratidão, porque o que Deus fez e o que Ele faz ainda, eu não estou surpreso porque Ele fez isso uma vez na minha vida, mas é incrível. Deus é bom. Vamos louvar o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. A paz, igreja, amém? Que dia maravilhoso, né? Estamos aqui todos reunidos mais uma vez para louvar a esse Deus, né? Vira para o irmão do seu lado e fala assim: eu vejo você e eu vejo Ele em você. Deus, Ele fez a gente imagem e semelhança dele. E eu acredito que a gente é como um espelho, para a gente ser reflexo daquilo que Ele tem para passar para esse mundo, né? Que muitas vezes é tão cruel e tão duro, né? Mas acredito que cada um daqui de nós refletimos a imagem dele, né? Então vamos adorar o Senhor com essa canção, com esse louvor, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, amém?
sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Pai. Nós te bendizemos, Deus. Obrigado, Senhor, por estar no nosso dia. Obrigado por estar na nossa vida, Deus. O seu amor, Senhor, é diferente, Pai. O seu amor é diferente de tudo. O seu amor é diferente de todas as coisas que possamos imaginar um dia. Possa vir e trazer o seu amor através do seu Espírito. Console nossos corações, Senhor. Vamos continuar adorando ao nome dEle. Nada se compara ao teu amor, e deixou sua glória habitou entre nós, e tudo foi dado. Levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava
Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória, habitou entre nós. Tudo foi dado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, com o seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu Amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Aleluia, Pai. Glórias ao teu nome. Gostaria de chamar a Fer.
Glória a Deus. Bom, recebi o convite do Renan e confesso que foi através dele também que Deus falou comigo. Ele colocou agora há pouco no grupo da juventude e ele escreveu assim: se você tirar o sol da justiça, que é Jesus Cristo, né, da sua vida, o diabo tomará o controle dos seus sentimentos. Ainda que você ire, mantenha o sol brilhando. E resumindo é isso, né? Deus tem que estar no controle de tudo. Deus tem que estar no centro de tudo. E para nós sermos, né, esse sol da justiça, andar com Ele, nós temos que andar corretos e seguir de acordo com a vontade de Deus, né? E ele colocou no meu coração Salmos 1, que nós temos 2 únicos caminhos. E aí fala assim: eu não sei se vai projetar, mas o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Para ir até o 6º, né? Não são assim os ímpios, mas não são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, para nós andarmos no caminho de Deus, no que é correto, nós temos que seguir os seus mandamentos. E para quem não é dizimista ainda aqui nessa igreja, para quem não cumpre, né, ainda com esse mandamento, eu peço para que você olhe para a sua esquerda, para a sua direita, e você vai contemplar as bênçãos que os seus irmãos têm recebidos, né? Que têm recebido do altar, que vem dos céus, onde você menos espera, onde você não acredita, Deus provê, né? E isso vem da nossa fidelidade a Deus. Então eu convido você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento. Vamos orar, irmãos? Senhor, desse soberano Deus, Pai querido, Pai bondoso, misericordioso, obrigado, Senhor Jesus, por cada detalhe, por cada cuidado com os filhos teus. Continue nos abençoando, continue nos protegendo, Senhor. Eu sei que tudo está no controle das tuas mãos. Senhor, nós entregamos, Senhor, essas ofertas, esses dízimos e essas ofertas. Senhor, que o Senhor os abençoe grandemente, cada dia mais, e que nós possamos ser testemunhos vivos da Tua palavra, e que nós possamos mostrar para aqueles que ainda não conseguiram seguir o Seu caminho, que se entreguem verdadeiramente, para poder colher grandes frutos, Senhor Jesus. É tudo que eu te peço e te agradeço no nome santo. Amém. Senhor. Se a minha alma tem o amar
coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Tua bondade transportará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Aleluia, Senhor. Glórias a teu nome, Pai. Aleluia. Gostaria de chamar meu grande amigo Gilmar. Oi, aleluia. Que bênção, hein? Olha. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Amém. Isso é uma bênção. Tirar a máscara, né? Senão não tem como falar. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, eu fiquei muito feliz na hora que eu recebi, né? Esse convite do Renan para estar vindo aqui pregar essa noite, né, para vocês. Eu vou ficar aqui meio de lado aqui, porque já falaram que se eu ficar atrás do púlpito eu não vou aparecer, sabe? Então já vou ficar, né, Bruno? Então já vou ficar aqui meio de lado aqui, então, para o pessoal me ver, tá? E aquilo,
igual assim, faz muito tempo que Deus pegou, Ele já vem falando para mim pegar e dar esse testemunho de vida, desde a outra igreja. Mas eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre fui, sabe, adiando. Isso daqui já era para ter acontecido há muito tempo. Mas chega uma hora que Deus pega e Deus cobra. Porque cada um tem o teu chamado. E nós temos que cumprir ele aqui nessa terra, né? E eu vou contar a minha história de vida, porque eu acho assim que foi um testemunho muito forte para mim, né? E até esses dias, eu falei assim, gente, até na onde que esse testemunho de vida meu é forte? Foi um dia que aconteceu no cenáculo, que nós estávamos sentados, estava eu, o pastor Fernando, nós estávamos uma rodinha ali conversando, e pelo incrível que pareça, o que nós estávamos pegando, nós estávamos falando, parece que a história que o pastor Fernando contou da vida dele, era a mesma história de vida minha. E eu peguei, sábado passado não deu para mim vir, e eu, né, vim aqui na pregação do Kaique, porque o Kaique é uma pessoa que a minha esposa, né, estudou junto com ele, então ela pegou, ela passou, desde o começo, tudo que ele passou, e quando o Kaique veio para a igreja, ela me pegou, me contou, então eu fiquei muito, sabe, igual assim, o Kaique é um presente de Deus mesmo, de estar aqui no nosso meio hoje. Então, eu vejo assim, o Kaique, ele pegou uma coisa e falou um negócio muito importante, que todo mundo tem um testemunho. Todo mundo tem um testemunho. Não importa, ele, talvez para você, aquele testemunho, ele não seja nada, mas talvez outra pessoa está precisando ouvir esse testemunho. Amém? E na hora que ele pegou, ele começou a contar o testemunho dele, eu fiquei muito, sabe, muito emocionado. Por quê? Ele falou assim que ele teve um problema de saúde quando ele era pequeno. Quando eu nasci, eu também tive. Me deu pneumonia. E a minha pneumonia, ela, tipo assim, naquela época, não tem os mesmos recursos que hoje. Então, os médicos estavam me tratando que eu estava com um tipo de problema, e, na verdade, o que eu tinha era pneumonia. Até que meu pai e minha mãe pagou uma consulta, e eles descobriram que o meu coração já estava inchado. E, tipo assim, eu quase morri. Faltou pouco. A minha mãe pegou, eu tenho a foto até hoje em casa. Ela tirou uma foto minha porque ela tinha certeza que eu ia morrer. E ela falou assim, nossa, meu filho vai morrer e eu não vou ter nenhuma foto dele, eu não vou ter nenhuma lembrança. E esse dia, né, eu fui lá em Rio Preto, eu estava conversando com ela, né, até minha esposa estava, e eu não sabia, que eu nunca tinha me aprofundado no que tinha acontecido comigo. Aí ela pegou, ela foi me falar que era isso que tinha acontecido. Mas bom, graças a Deus, uma médica de Andeara pegou, descobriu o que eu tinha, fez o tratamento, deu tudo certo. Graças a Deus, estou vivo, estou aqui. Aí, isso é o mais importante, né? Aí o que acontece? Passou um tempo, a minha família é uma família muito abençoada. Eu amo meu pai e minha mãe, eu amo todo mundo da minha família. Passou uma época muito difícil que nós morávamos num sítio e nós pegamos mudando para a cidade. E nessa mudança, igual querendo ou não, dá uma destabilizada. Porque igual assim, meu pai foi criado sempre no sítio, minha mãe também. E quando veio para a cidade, então tinha umas coisas que meu pai aceitava, que minha mãe não aceitava. E foi isso aí, ocorreu uma separação, né, entre meu pai e minha mãe. E esse momento da minha vida, ele foi muito difícil. Por quê? Tem eu e minha irmã. E um dia eu peguei e falei assim, bom, que a minha irmã vai ficar com meu pai, com a minha mãe, eu vou ficar com meu pai. Isso eu tinha 5 anos de idade. E eu falei para minha mãe, cheguei minha mãe e falei assim, mãe, eu vou morar com meu pai. Mas nisso a minha mãe achou que era o quê? Eu ia ficar uma semaninha lá e voltava. Isso não aconteceu. Eu fui embora com meu pai e eu fiquei 10 anos morando junto com ele. E, tipo assim, isso para uma mãe eu imagino que deve ser muito difícil. Mas o que acontece? Eu sempre tive aquele problema do quê?
Se acontecesse alguma coisa com meu pai, não é que eu não amava minha mãe. Eu amava e amo muito. E amo meu pai também. Mas eu tinha aquele negócio, se acontecesse alguma coisa com a minha mãe, a minha irmã estava com ela. E se acontecesse uma coisa com meu pai, quem que estaria com ele? Ninguém. E o meu pai, ele é uma pessoa muito boa, mas ele tem um defeito muito grave, que é em questão da bebida. Que em nome de Jesus, eu creio, sabe, que ele vai largar esse vício. Em nome de Jesus. É uma coisa que eu oro e eu peço todos os dias pela vida dele. E quando eu fui morar junto com meu pai, não onde que meu pai estava, eu estava junto. Era nos bar, era, sabe, tudo quanto é lugar, ali em festa eu ia junto. E todo mundo olhava para mim e falava assim para mim, eu tenho dó do teu filho. Aí meu pai falou assim, mas por que você tem dó do meu filho? Ele falou assim, porque ele vendo você do jeito que você é, ele vai ser pior do que você. E aquilo sempre ficou dentro do meu coração. Eu falei assim, gente, por que eu tenho que seguir as coisas ruins do meu pai? Porque, sim, ele tem umas partes ruins? Tem. Mas a escolha que eu tenho de fazer o lado bom é totalmente minha. Igual assim, eu não posso, tipo assim, pegar e falar assim, eu bebo por causa do meu pai. Não foi meu pai que pegou e colocou um negócio na minha boca, é minha mão que está indo lá e minha vontade. Aí o que acontece? Então eu sempre fui desse jeito. Eu nunca experimentei nada de álcool. Não gosto. Eu ia nos lugares, estava conversando, o cara falava assim, bebe aqui para selar amizade. Falei assim, se eu precisar. Amizade assim para mim não serve. Se você quiser conversar comigo numa boa, sem precisar fazer nada errado, tamo junto. Nós conversa. Agora, se eu precisar fazer alguma coisa errada para ter tua amizade, infelizmente, e até hoje eu sou assim, que eu penso desse jeito. Até um dia eu estava brincando com meu tio que é pastor. Ele falou assim, tio, eu fico louco quando eu converso com uma pessoa, ela fala que ela tem um defeito por causa do pai. E ele falou para mim, falou assim, Ju, e pelo incrível que pareça, as coisas é desse jeito. Hoje, tudo que você pega, a maioria das pessoas que você pega, você conversa, que ela tem um problema, você vai aprofundar no problema dela, ela fala que tudo era por causa do pai, da mãe, e infelizmente, ainda eu tenho essa dúvida, eu tenho esse negócio no meu coração, por eu não ser desse jeito. Então, tipo assim, eu não acredito. Para mim, as pessoas que fazem alguma coisa errada e jogam culpa no pai e da mãe é uma pessoa frustrada, infelizmente. E não tem coragem de assumir o teu erro. Eu sou assim, porque o pai, ele te ensina. E eu sempre pensei assim, e eu falo para todo mundo. Você pode escolher a parte boa e deixar ruim. Tá, meu pai briga com a minha mãe. Por que teu pai briga com a tua mãe? Quando você casar, você vai brigar com o teu marido ou com o teu esposo? Então, eu acho assim que tudo na vida é o aprendizado. Tudo na nossa vida. Nada acontece por acaso. Aí, eu fiquei com meu pai, esses 10 anos morando junto com ele, e ele pegando sempre. Ele ia no bar, eu ia junto com ele, o quê? Ele tomava o que ele queria, eu tomava refrigerante. Eles conversavam o que eu queria, aquilo que eu via, que eu servia para mim, para o meu aprendizado, para o meu crescimento, eu acatava. Do que? Eles errou, aconteceu isso, o que? Eu não vou fazer para não acontecer comigo. Então eu tive esse pensamento. E eu falo assim que foi Deus que colocou eu para morar junto com o meu pai. Porque igual assim, todo mundo falava assim, que eu ia sofrer. Eu vou falar uma coisa para você. Se acontecesse hoje, novamente, eu iria embora com meu pai. Eu iria embora com ele. Por quê? O meu pai, igual eu estava falando, eu sempre soube separar as coisas. Separar o lado bom e o lado ruim. Eu nunca fiz alguma coisa e coloquei a culpa no meu pai. Porque, tipo assim, eu sou assim por causa dele. Eu sou assim por causa dele. O casamento do meu pai, eu era muito pequeno.
Eu era muito pequeno. E pelo incrível que pareça, as pessoas falam assim que as crianças, ela não lembra quando é o relacionamento, quando é pequeno. É mentira. Ela lembra, porque eu tinha 4 anos de idade quando meu pai e minha mãe se separou. E até hoje eu lembro de tudo. A pessoa perguntava para mim, você quer que teu pai e tua mãe volta? Eu falei, se for para ser igual era, não. Eu prefiro do jeito que está. Eu prefiro do jeito que está. Tudo, eu fiquei junto com meu pai esses 10 anos. Mas o que acontece? Meu pai morava no sítio. Meu pai morava no sítio. E eu mudei para Rio Preto por causa em questão de trabalho, que eu arrumei um trabalho lá. E o meu sonho quando eu estava junto com meu pai era o quê? Mexer com cavalo, vaca, boi. Por quê? Isso sim, eu tinha vontade de seguir os passos do meu pai. Do quê? Continuar morando no sítio. Mas aí, o que acontece? O trabalho no sítio, hoje está muito difícil. Está muito difícil, mudou totalmente. Totalmente. Então, o que acontece? Eu comecei a ver em questão que o negócio era ir para a cidade. E como que Rio Preto é uma cidade muito boa em questão de serviço, eu peguei, em 2009, 14 anos nessa época, um serviço registrado. E pelo incrível que pareça, também uma coisa muito interessante, muito legal, que eu vejo assim na minha criação, foi o que? Eu estava junto com meus amigos estavam brincando, eu ia brincar com ele, meu pai me chamava de canto, e ele sempre me falava assim, filho, eu estou criando um homem, e não uma criança. E nisso, mas eu estava na idade de brincar, mas o que? Mas ele sempre pegou e falou para mim, falou assim, filho, eu estou criando um homem, não faz isso, porque isso daí é coisa de criança. Então, aí o que acontece? Eu peguei esse hábito, do que? Tem uma rodinha conversando ali, por exemplo, uma pessoa assim da minha idade para baixo, tem uma pessoa conversando, uma rodinha de pessoas mais adultas, eu prefiro ficar com as adultas, porque igual assim, as adultas, eu acho que ela tem mais coisa para mim aprender com eles, ouvindo, falando, conversando. E eu gosto de sentar com pessoas que têm história para contar. Eu gosto de sempre estar aprendendo, de sempre estar vendo as coisas acontecer. E também quando eu morava ainda com meu pai, foi a época que eu comecei a ir na igreja. E eu batizei. Aí quando eu batizei, aí eu comecei a entender realmente de verdade. Foi quando que eu batizei com o Espírito Santo, né? E ali foi onde que tudo começou, tudo mudou na minha vida. Fui para Rio Preto e eu sempre aquela pessoa reservada. Igual assim, eu não conversava com todo mundo. Quer dizer, eu converso com todo mundo, mas pessoas que sabem da minha vida, dá para contar no dedo. E eu comecei na igreja, igual assim, eu tinha, naquela época, 13 anos, quando eu comecei. Eu comecei a participar em coisas de som da igreja, era encontro, e aquela correria, aquela coisa maravilhosa. Até que um dia, uma pessoa virou para mim e falou assim, Deus tem um grande chamado na tua vida. E eu peguei e falei assim, mas que chamado que é esse? Todo mundo sabe que eu gosto de conversar, demais da conta, eu sou apaixonado de conversar. Olha, esse negócio de pegar amizade, toda hora que eu estou lá na garagem, lá passa uma mosca lá na frente, lá, eu estou falando bom dia, boa tarde, eu não sei, e aí como que tá? Eu sou muito fácil de pegar amizade, muito fácil. E nessa época, quando aconteceu que eu comecei na igreja, eu percebi que
igual assim, eu pegava amizade muito fácil com as pessoas, e as pessoas pegavam muita confiança em mim, muito rápido. Tinha hora que você estava conversando com uma pessoa, daqui a pouco a pessoa começava a contar a vida dela inteira para mim. Eu falei, Jesus amado, o que é isso? Eu falei assim, mas e aí? Mas uma coisa bem interessante também, que eu aprendi na minha caminhada, foi o quê? Quando uma pessoa ela tem a confiança de contar alguma coisa da vida dela para você, ou ela está te pedindo um socorro, ela está falando para você ajudar ela em oração. Por quê? Teve uma vez que uma pessoa contou um negócio para mim, ela contou, tipo assim, mais ou menos o que tinha acontecido. E eu caí na besteira de conversar com outra pessoa, que não era da igreja. E pelo incrível que pareça, essa pessoa, ela era amiga dessa que me contou. E ela pegou, contou para a pessoa, e a pessoa veio tirar satisfação comigo. Então, aquele medo que eu tinha de pegar, conversar qualquer coisa, qualquer assunto com alguém, ficou mais fechado para mim. Então, o que acontece? As pessoas, ela vinha, contava alguma coisa para mim, ou achando que eu ia passar um negócio para frente, eu não contava, eu ficava comigo. Muitas das vezes a pessoa contava um negócio para mim, a pessoa titular, a história rodava, chegava no meu ouvido, contava para mim, eu falava, nossa, é verdade? Aconteceu isso? E muitas das vezes a pessoa pegava e falava para mim, falava assim, mas peraí, você sabia da história? Eu falei, eu sabia? Sabia? Como que você sabe que eu sabia? Porque fulano contou que você sabia. Eu falei assim, mas como que ele contou que eu sabia? Aí ele pegou e falou assim, porque a mesma pessoa que me contou, que foi a titular, ela falou que contou para você. Aí eu peguei e falei para ela, falei assim, o negócio é o seguinte, se alguém contar alguma coisa para mim, achando que eu vou chegar e vou contar para outra, para atingir outra pessoa, esquece. Porque eu sou aquela pessoa assim, pelo incrível que pareça, eu sou igual Tomé na Bíblia, eu tenho que ver para crer. Eu sou desse jeito. Se a pessoa chegar e me contar uma história, enquanto não adianta foto, porque foto tem como você pegar e fazer montagem. Eu tenho que ver com os meus olhos. Isso, por um lado, é bom e para o outro lado, não. Por um lado é bom e para o outro, não. Só para você entender como que não é bom, que teve uma época na minha vida, quando eu estava voando, era para mim estar bem longe, nessa questão de pregação, de tudo mais. Aconteceu um fato na minha vida que eu dei uma recuada. E todo mundo tem aquele ditado, né? Você caminha, quando você para e volta, você tem que voltar tudo lá atrás de novo para fazer o mesmo trajeto. E quando, numa dessas minhas paradas que eu tive, essa estacionada, eu comecei a ir junto com o meu pai novamente, igual eu ia antigamente, igual se ele ia no bar, eu pegava e eu ia junto, lógico, eu na minha, sabe, eles ficavam falando as coisas lá que não tinha nada a ver, eu não entrava no meio. E um belo dia, estava eu, meu primo e meu pai, num bar. De repente chega uma pessoa estranha, que não me conhece, nunca me viu na vida, vira para o meu pai e fala assim, uai, você está trazendo pastor no bar? E lógico, né, quando você está assim, aí eu já peguei, já não gostei, quando ele pegou, ele falou isso. Aí eu peguei e virei e falei assim, mas quem que é pastor? Ele apontou o dedo no meu rosto e falou assim, você. Falou assim, eu passei aqui na frente, eu olhei, eu não sei o que aconteceu, eu precisei voltar para te dizer, Deus tem um grande chamado na tua vida, Ele está me mostrando você pregando para a grande multidão,
E eu olhei para ele e debochei, falei assim, você não está falando com a pessoa certa. Eu acho que não é comigo. Aí, nisso, né, aquele dia eu peguei, eu não aguentei e falei assim, e meu pai? Meu pai falou assim, e eu? Aí o cara falou assim, você é ateu, você não acredita em Deus. Falou pro meu pai. E ele pegou e virou pro meu primo. Ele falou assim, e nós falou assim, e ele? Ele falou assim, ele, infelizmente, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo futuro nele. Tudo bem. E aquilo ficou. Aquele negócio, né, tipo assim, entrou no ouvido e saiu no outro. Aí eu falei, meu pai, você conhece? Não, não conheço. Ninguém conhecia, então. E a nossa família, eu não tinha perdido ninguém da minha família. E a nossa família, quando ela se converteu, sabe, igual assim, eu tenho vários pastores na minha família, vários pastores. Nós descobrimos que o meu avô, pai da minha mãe, tinha um câncer. E nisso, estabilizou a família, sabe, todo mundo, tipo assim, nós desestabilizou emocionalmente, mas toda vez orando e buscando, e falando para Deus pegar e fazer o que tinha que ser feito. Infelizmente, o meu avô, infelizmente não, glória a Deus que Deus levou meu avô. Meu avô, ali nos últimos meses ali de vida dele, ele pegou, ele se converteu, se batizou, então, tipo assim, ele está salvo, glória a Deus. Então, nós sabemos que a morte para crente é lucro. Então, isso daí foi o que deixou nós mais tranquilo. E nisso, eu estava ainda meio capengando, vamos se dizer. Aí, um dia eu estava andando de carro, lá em Rio Preto. De repente, começou um barulho na roda. Na hora que eu estercei o carro, começou um barulho na roda. E pelo incrível que pareça, na hora que eu olhei para o meu lado direito, tinha uma oficina de carro. Aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou entrar aí para me ver, né, o que é. Vai que esse negócio cai, essa roda aí, eu fico de a pé e tá. Na hora que eu entrei lá, peguei amizade com o cara, conversando com o cara, dando risada com ele. Aí eu não sei onde que nós entrou num assunto que essa mesma oficina que eu entrei é o mesmo lugar que o meu tio, que é pastor, levava o carro. E ele não sabia que ele era meu tio. Aí, e essa pessoa era evangélica. Aí ele pegou, falou assim para mim, falou assim, Gilmar, você já ouviu a história de Balaão? Eu falei, quem que é Balaão? Nunca ouvi falar. Ele falou assim, nossa, você nunca ouviu falar a história de Balaão? Eu falei, não. Quem que é Balaão? Aí ele pegou e foi contar a história de Balaão, que Balaão era um bruxo, né? Muito famoso na época, que aí ele pegou, se converteu, porque um dia ele foi fazer um trabalho pro pessoal de Israel, e na hora que ele foi fazer o trabalho, os deuses que ele servia, pegou e falou assim, com aquele povo eu não posso mexer, porque existe uma força além do que a nossa. O que aconteceu? O Balaão falou assim, bom, peraí, se existe uma força além do que a de vocês, ele largou a mão de mexer com esses deuses e começou a servir a Deus. Aí ele começou a contar, eu peguei e falei assim, Aí ele pegou e falou assim, então, aí chegou uma época, o quê? Que os reis, né, estavam com medo de Israel, e eles queriam que Balaão fizesse um trabalho para tentar enfraquecer o povo de Israel. E não sei se depois vocês dão uma olhada lá na história em Números, capítulo 22, do 1 até o 35. Lá tem a história tudo, eu não vou ler tudo aqui porque o negócio não vai ficar muito grande. O que acontece? A parte que mais me tocou foi na hora que ele contou a história da jumenta,
né, que o rei queria pagar uma fortuna para Balaão para fazer um trabalho e Balaão acabou indo, né? Mas o que acontece? Balaão foi porque ele pediu a permissão para Deus para ir. Deus autorizou ele ir. Mas o que acontece? Quando o rei falou em dinheiro para ele, aquilo entrou no coração dele. Aí o que acontece? Deus pegou, se irou com Balaão. E pegou, enviou o anjo, né? E colocou o anjo no meio da estrada para matar Balaão, fazer Balaão voltar para trás. E nisso Balaão não viu, mas a jumenta viu. Aí eu falei, a jumenta viu, e aí? Falou assim, o que acontece? Balaão pegou, essa jumenta pegou, o anjo entrou na frente dela 3 vezes, e na última vez ela pegou, o anjo foi numa estrada muito estreita, que não tinha como Balaão escapar. Se ele passasse ali, ele ia ser morto. Ele pegou, a jumenta pegou e deitou, e ele bateu na jumenta, as 3 vezes ele bateu nessa jumenta. E Deus pegou, usou a jumenta para falar com Balaão. Aí eu parei para pensar, falei, gente, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí depois eu voltei aquele dia do bar. O que aconteceu? Igual como eu falei que eu sou igual Tomé, eu tenho que ver para crer. Não adiantava nenhum dos meus tios, que é pastor, nenhuma pessoa que conhecia a minha história chegar e falar para mim, Gilmar, você está no caminho errado. Se você não voltar, o negócio vai acontecer isso. O que acontece? Naquele dia do bar, eu lembrei que eu falei para aquela pessoa, falei assim, você é evangélico? Ele falou assim, não, eu não sou evangélico, eu sou espírita. Falei assim, você é espírita? Falei assim, eu sou espírita. E eu contei a história pro cara da garagem. Ele pegou e falou para mim, falou assim, Gilmar, volta pro caminho, que esse caminho que você tá é caminho de morte. E eu fui embora pensando naquilo. Falei, gente, agora fez sentido a história de Balaão. Porque é muito fácil, pelo amor de Deus, eu não estou falando que o cara é o jumento, tá? Eu não estou falando isso. Mas, tipo assim, a história condiz o que eu peguei, eu traduzi. Se a pessoa chegasse, uma pessoa que conhecesse minha história, falasse para mim, eu não ia acreditar. Falei, gente, como que o cara é o mecânico, eu chego, encosto o carro, o cara pega, Deus toca no coração dele para contar essa história para mim. Aí eu peguei e comecei a ligar os pontos. E nisso, quando nós começamos a ligar os pontos, veio outra notícia triste na nossa família. Eu tinha uma prima com 9 anos de idade. Isso eu acho que quando descobriu ela tinha 7 anos. 7 anos, né? 7 anos. Descobriu um tumor no rim dela. Com 7 anos de idade. Isso foi outro baque para nossa família. Mas eu sempre aprendi uma coisa, que nessa luta que a minha prima, ela passou dos 7 até os 9 anos de idade, toda vez que você ia lá, ela estava sem cabelo, ela tinha acabado de sair da químio, você conversava com ela e você perguntava para ela, como que você está? Ela olhava e falava para mim, falou assim, Ju, graças a Deus eu estou ótima. Uma menina de 9 anos de idade. E nós temos tudo. De alguma coisinha você pega a gente e reclama. Por causa de nada, praticamente. E aquela minha prima, com 9 anos de idade, ela pegou, toda hora que você ia conversar com ela, ela falava que ela estava bem.
toda hora que você ia conversar com ela, ela te colocava para cima. De vez você chegar e colocar ela para cima, não, ela te colocava para cima. E foi outro trágico, mas para nós também, querendo ou não, foi tipo assim, sabe, foi de Deus. Por quê? Nós cremos que ela veio nessa terra para ensinar a nós, a nossa família, que nós não temos que reclamar pelas grandes lutas. Quando a gente tem uma batalha e a gente tem condições, é só nós orar e pedir para Deus. E, infelizmente, essa prima minha faleceu, mas também, igual eu falei, o pai dela é pastor, a minha tia está firme e forte no caminho. Lógico, nós somos ser humano, tem hora que eu estou em casa, eu começo a lembrar da minha prima, vem aquele aperto no coração, eu choro. Isso daí é uma coisa normal, porque eu sou ser humano. Isso daí não tem como eu pegar e falar para vocês que não acontece. E tudo bem, aí nós começamos de novo, né? Outra coisa, a minha tia, eu nunca vi minha tia questionar a Deus. Eu nunca vi minha tia e meu tio questionar a Deus por quê e levou a minha priminha. Nunca vi. E passou um tempo, né? Aí eu comecei na igreja de novo, comecei firme, aí outra decadência minha de novo, pela segunda vez. E quando eu dei uma recuada, eu não recuei sozinho. Eu tinha um primo que nós era mais irmão do que primo, porque igual nós era primo e irmão. A mãe dele é irmã da minha mãe e o pai é irmão do meu pai. Então, tipo assim, nós era um em carne, onde que um estava, o outro estava atrás. O que um fazia, o outro ia e fazia. E esse primo meu tinha recebido também um chamado. Ele tinha um chamado muito forte nessa área também de pregação. Ele é uma pessoa muito, conversava com todo mundo. E do nada, teve um final de semana que nós fomos pescar, eu fiquei esse final de semana inteiro com ele. Foi o último final de semana. Santa Fé. Nós fomos na sexta, ficamos sexta, sábado, domingo, lá junto com ele, pescando, que nós amava pescar. E ele pegou, na segunda-feira, aí nós voltou no sábado, aí passou o quê? Uma semana mais ou menos. Ele estava jogando bola, ele caiu, machucou o braço. E nesse negócio de machucar o braço, ele pegou, foi fazer uns exames lá, descobriu uma doença nele. Uma doença. Que até hoje, na verdade, eu não sei o que é. Uns falavam que era doença do carrapato, outros falavam que era aplasia medular, que é um negócio que o próprio organismo dele estava atacando a medula dele. E tipo assim, então até hoje eu não sei o que aconteceu. E esse primo meu, ele era mais do que meu irmão. Porque eu e ele sabia tudo da minha vida e eu sabia tudo da vida dele. Quando nós se encontrava, era só para conversar e colocar os papos em dia, que não era, tipo assim, nós encontrava, mas era meio difícil, mas quando nós encontrava, e pelo incrível que pareça, esse primo meu, ele também veio a falecer. Ele tinha, eu tô com 20, era para ele estar com 29 anos, ele era um ano mais velho do que eu. E eu vejo assim, teve uma vez que eu questionei, falei assim, Deus, por que tanto sofrimento na nossa família? Porque a minha tia perde a 9, a irmã dessa altinha, minha mãe perde um filho também. Mas eu entendi uma coisa, que Deus, Ele não dá um fardo maior do que você pode suportar. Fiz conversa com a minha tia, que é
qualquer uma das duas que perdeu os filhos, não parece. Lógico, ela sofre. Igual a minha tia, quando eu ligo para ela, ela chora para mim. Ela chora, porque eu e ele parecia muito. E onde que eu estava, onde eu estava, ele estava junto. Onde ele estava, eu estava. E isso me abalou, me abalou. E pelo incrível que pareça, depois que aconteceu, estava com câncer também. Aí eu falei, gente, mas como pode ser? Eu falei assim, eu vou perder toda a minha família com esse negócio? Aí eu peguei, eu falei assim, não, essa história vai ter que mudar. Essa história vai ter que mudar. Nós orou muito. Nós orou muito, muito, muito. Hoje, o meu avô, esse que ele tinha câncer, que hoje ele não tem mais, glória a Deus, porque Deus curou ele. Deus curou ele. Ele não é evangélico ainda, mas eu creio que Deus tem um propósito na vida dele. Deus tem um propósito. E quando Deus tem um propósito, não adianta você escapar. Eu já falei isso para ele. Ele falou assim, não adianta. Você entendeu? Isso daí foi uma segunda oportunidade que Deus deu para ele. Aí eu comecei a pegar firme novamente. Comecei na igreja, comecei a participar de tudo, e vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Um belo dia, eu falei assim, gente, mas para que essa correria, né? Eu falei, se eu começar a tirar o pé de novo. Eu comecei a tirar o pé. Na hora que eu vi, eu estava pior que uma geladeira. E minha mãe percebeu isso, que minha mãe é uma pessoa que ela ora muito, demais da conta. Minha mãe percebeu. E ela começou a ir para a igreja e chamava eu não ia. Falei, mãe, depois eu vou. Não, depois eu vou. Mãe, outro dia eu vou. Ia ter um evento na igreja. Ela falou assim, filho, vamos na igreja hoje com a mãe, vai ter um evento. Eu falei assim, mãe, eu vou ficar em casa. E eu fui para dentro do meu quarto. Na hora que eu fui para dentro do meu quarto, um negócio começou a disparar. Eu falei assim, eu acho que eu vou morrer. Eu falei assim, quer saber? Eu vou com a minha mãe, porque se acontecer alguma coisa, eu estou junto com ela, né? A mãe, ela só corre, né? Aí, tudo bem. Fomos para a igreja. Aquela pessoa que sentava na frente, sentei lá no fundo. Sentei lá no fundo e veio esse pastor, que também, eu não sei de onde que ele veio. Na verdade, era 2 pastores. E ele fez a ministração que lá em meu coração, quase saltando pela boca. Sabe, aquele que estava querendo me, tomar posse da minha vida novamente, e eu falei, não. Falei assim, não é o momento. E nisso, o pastor fez um apelo, lá em cima do púlpito. Falou assim, quem está passando por isso, vem aqui na frente que eu vou orar, que Deus tem uma palavra para você. E nisso, quase todo mundo da igreja foi, ficou 3, eu e mais 2 lá atrás da igreja. E ele falou assim, quem Deus quer entregar a palavra não veio. Eu falei assim, os 2 lá, né? Eu não. Porque é sempre assim. Sempre é o outro, você nunca. E aquilo lá eu vendo, né? Ele pegou e falou assim, eu vou chamar mais uma vez. Você não. Na hora que ele falou que e era meu tio que estava na porta, eu falei assim, o quê? Se ele sair lá do púlpito, lá eu vazo para fora. Falei assim, eu quero ver ele falar comigo, não vai? E nisso, eu só de olho no pastor, ele pegou e falou assim, vem. E eu falei, não vou e não vou. Aquele dia, o melhor dia da minha vida.
O pastor pregando aqui na frente, falando vem, 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 e eu não vou, temando com ele, falando que eu não ia. Lógico, né? Ele falando no microfone, e eu lá no fundo do meu coração, falando que eu não ia. Nisso, o pastor que estava atrás dele, levanta. Mas o que acontece? Ele falou que ele ia, não falou que ia o outro pastor. Se ele falasse que era outro pastor, já estava de olho nele também, né? Mas não, ele falou que era ele. Eu peguei, parei, falei, gente do céu. Aí eu vi que ele pegou, ele deu a volta na igreja. Nisso que ele deu a volta na igreja, eu de costa, ele chegou, botou a mão na cabeça. Botou a mão na cabeça e eu olhei. Ele falou assim, é com você mesmo que Deus quer te falar. Na hora que ele falou aquilo, meu irmão, aí não tem jeito. Aí, infelizmente. Aquilo ali eu fui pro chão, comecei a chorar, comecei a gritar lá no chão, lá. E ele pegou, ele falou para mim. Ele pegou, ele falou assim, não foi a primeira, a segunda e a terceira vez que eu estou te chamando. Eu já usei várias formas de te chamar, que o teu caminho é esse. Que esse caminho que você está é caminho de morte. Isso veio passando um filme, né? Que o meu primo, ele teve essa mesma oportunidade. Deus pegou, usou várias pessoas para falar com ele, porque o bicho era teimoso também, era igual Tomé também. Então eu acho que isso é de família. O que acontece? Ele teve essa oportunidade, mas ele não abriu o coração dele. Até isso eu penso, mas ainda Deus foi misericordioso com ele, que ainda Deus deu uns dias para ele, que ele pegou, ele teve reconciliamento com o Senhor. Então, eu creio, em nome de Jesus, que meu primo também ele faleceu, mas daqui uns tempos nós vamos se encontrar. Então, isso daí é uma coisa que me conforta muito. E esse pastor pegou e falou para mim. Ele pegou e falou assim, eu te usei. Ele falou desse jeito, eu te usei tal pessoa para falar com você. A pessoa era de tal ministério. O barulho da roda do teu carro foi eu que fiz para você entrar naquela oficina. Eu usei aquela pessoa para falar com você. Não está vindo. Hoje eu estou te falando. É a última chance que eu estou te dando. Na hora que ele falou isso, né? É a última chance que eu estou te dando. No outro dia, pastor, vai ter, eu já estava lá. E o medo de morrer? Não. De jeito nenhum. Falei assim, eu tenho que casar primeiro. Casei, glória a Deus. Eu falei assim, não pode morrer de casar não, tem que casar. Bom, vamos lá. Aí, o que acontece? Aconteceu isso. E glória a Deus, eu voltei para o caminho. E teve porque é desse jeito, não adianta. Se você pegar, você não persistir, acaba acontecendo novamente. Mas dessa vez não deu tempo de eu esfriar. O dia que eu pensei, falei assim, hoje eu não vou na igreja. Foi um dia de sexta-feira que tinha culto à noite. Meu celular, mandaram mensagem no meu celular. Que eu mexia com vendas naquela época, né? Hoje eu também mexo com vendas. Mas naquela época lá eu mexia. 10 horas da noite. Um cara que eu não conhecia. Eu só conhecia ele porque me manda tanta tinta, me manda tantas massas. Eu pegava e mandava para ele. Na hora que eu peguei, eu abri o áudio, o cara falando em línguas. O cara falando em línguas. E Deus novamente pegou e falou comigo. Um cara que não conhecia. Ele pegou e falou para mim, falou assim, Gilmar, eu não sei o que aconteceu, mas hoje eu tirei o dia para fazer jejum, que ele, não sei quanto tempo ele fazia jejum. Ele falou assim, a partir do momento que eu falei assim, eu vou fazer jejum, o teu nome veio no meu coração. E ainda eu demorei de mandar a mensagem, por quê? Eu falei assim, Gilmar, pessoa gente boa,
conversador, não tem problema na vida, tá dando risada toda hora que você vê para ele dando risada. Mas Deus conhece o nosso coração. E Ele sabia que aqui dentro eu estava começando a querer dar problema novamente. E lá Ele pegou, Ele falou novamente, falou assim, ó, cuidado. O teu chamado é esse. Não temas, eu estou contigo. Você não vai fazer com a tua força, e sim com a minha força. E eu sempre falei assim, gente, tem tantas pessoas mais, né, igual assim, que pode pegar e pode estar fazendo, para que eu vou fazer? Eu estava lá atrás aqui no dia que o pastor Guto pregou no domingo. E eu achei muito engraçado na hora que ele pegou e falou assim, ó, Deus está querendo falar com alguém aqui. Na hora que ele pegou e falou isso, meu coração já acelerou. Porque eu, quando falo no negócio de falar, geralmente é comigo. Então eu já até preparei, já falei, gente, vem de novo. Mas não, igual assim. Mas ele falou um negócio bem interessante. Muitas das vezes, você acha que você não é capaz. Talvez você acha que você não tem estatura. Quem diria que Davi iria derrubar um gigante? Aí aquilo, sabe, isso daqui não foi o que o pastor Guto falou, tá? Aí o que acontece? Aí isso começou a vir tudo na minha mente. Do que? Que tudo que nós vamos fazer não é com a nossa força. E sim, sempre colocar Deus na frente. O pastor falou um negócio muito interessante, que ele falou assim, que toda vez que sobra aqui, dá um friozinho na barriga dele. Ele falou que o dia que esse friozinho parar de dar na barriga, ele falou que tem uma coisa errada. E eu peguei, eu falei assim, gente, e é verdade, você vê, o pastor que está praticamente todo dia está aqui em cima, todo dia ele está pregando em um lugar diferente, até hoje ele sente o friozinho na barriga. Então eu penso assim, eu estava esperando esse frio passar, mas esse frio nunca vai passar, pelo jeito que eu vi. E eu sempre falo, não desista, não desista. E uma coisa que me tocou muito forte no meu coração, para me falar em questão dos pais, isso daí, igual assim, por causa disso que aconteceu na minha vida, eu sempre falo, para vocês tomar cuidado, o que vocês falam na frente das crianças, o que vocês fazem. Porque talvez a pessoa fale assim, pequena não sabe sim, porque eu fui prova disso, eu sei de tudo que aconteceu, até hoje, quando eu estou em casa, eu pego e eu falo assim, ó, meu pai fazia isso daqui com a minha mãe, ela não gostava, então peraí, eu não vou fazer isso com a minha esposa, porque ela não vai gostar também. Então, toma muito cuidado. Uma coisa que eu acho linda, foi o dia eu estava comentando com o pastor Fernando, o jeito que o Luiz trata ele. Gente, é muito lindo o jeito, o respeito que ele tem. Nós estávamos conversando com o pastor Fernando esses dias, e ele pegou e falou uma coisa para mim, falou assim, Gilmar, nunca bati nele. Eu só converso com ele. E eu falei assim, ó, e esse negócio de conversa dá certo, porque meu pai também. Meu pai até hoje, se eu pegar, meu pai olhar torto para mim, eu choro, mesmo eu A minha mãe, mesma coisa. Mesmo eu estando certo, eu choro, mas eu não respondo, porque eu sei a autoridade que meu pai tem sobre a minha vida. Muitas das vezes, meu pai, ele pegou,
Só dele olhar, eu já pegava, eu já recuo. Eu, depois de grande, um dia, eu cheguei na casa da minha avó, tinha um tio meu lá, e a nossa, benção pai, benção mãe, benção avó, benção tio, benção tia. E eu passei, né, com a maior educação. Tinha um senhor lá. Eu cheguei e falei assim: boa noite, tudo bem com o senhor? Como que o senhor tá? E vai, conversa daqui, conversa dali. Eu peguei, entrei pra dentro. Minha parte eu fiz, eu cumprimentei. Nossa, na hora que eu peguei, eu olhei para trás, minha mãe vermelha igual um pimentão. Me chamou sem educação, porque o senhor que estava lá era meu tio, eu não sabia. Falei: mãe, eu não sabia. Ela falou assim: então você volta lá, que agora você sabe e você fala. Eu voltei lá e falei assim: tio, você me perdoe de todo o meu coração. Eu não sabia que você era meu tio. Eu nunca vi ele na vida. Eu nunca tinha visto, pelo incrível que pareça. E eu peguei, fui lá, pedi desculpa pra minha mãe, mesmo sabendo que nessa parte eu não estou errado, porque, tipo assim, nem ela, do que é que também ela, né, que tinha que chegar e falar assim: ó, esse aqui é teu tio. Logicamente que eu ia tratar ele como meu tio, mas o que aconteceu? Não aconteceu isso. Eu fui lá, falei boa noite, deu problema. Então, a educação com os pais é muito top. Muitas das vezes, eu cansei de ver pessoas pegar e falar para mim, falar assim, ó, como que a família de vocês é educada. Tudo, ele falou assim: hoje você não vê mais isso. Igual eu estava falando, eu nunca tinha visto o jeito que o pastor Fernando é com o Luiz Fernando. Hoje eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho vontade de ter um filho para mim poder educar ele. Eu sei que o mundo está totalmente diferente, mas eu creio, em nome de Jesus, que a minha vontade é de ter um filho desse mesmo jeito, que quando você olha, te respeita. E não é questão de medo, não é questão de medo, é a questão do respeito e da conversa. Porque muitas vezes fala assim: apanha, dá resultado. Nem sempre. Talvez você vai bater no teu filho, ele vai pegar, ele vai criar uma mágoa de você, quando ele cresce, fica pior. Então a conversa é muito show, é muito top. E a melhor coisa, que eu sempre também falo, até hoje, eu não tenho um pai. Mesmo meu pai não sendo da igreja, meu pai é aquela pessoa que eu sento com ele, eu converso com ele como se fosse um amigo. E meu pai também, ele me conta coisa que é só eu e ele sabe. E nós criamos o vínculo. Tudo que eu ia fazer na minha vida, eu chegava e falava: pai, o que você acha? Meu pai, ele nunca me repreendeu. Ele sempre conversou. Meu pai, ele só teve um negocinho que ele não fez, foi falar o não para mim, porque tudo que eu pedia para ele falava sim para mim. Tudo. Naquela época eu era carteiro, eu gostava, sabe, de andar a cavalo, de correr de cavalo. Eu falava assim: ô pai, pode. O pai, vou andar trator, pode. Ele só falava para mim, falou assim: ó, você cuidado, não machuca e não faz graça. Que ele sempre vinha com aquela na mente minha: estou criando um homem e não um moleque. Então isso daí sempre ficou na minha cabeça. Até pouco tempo atrás, se uma pessoa me chamasse de moleque, rapaz do céu, aquilo é pior que dar um soco no meu rosto. Aquilo ali eu ficava remoendo tanto por dentro. Se a pessoa falasse que eu era um moleque, e talvez a pessoa falava em questão do moleque, não em questão de gracinha alguma coisa, mas em questão do quê? Da minha idade mesmo. Hoje não, hoje eu entendo, né? Hoje eu consigo, sabe, quando a pessoa fala
moleque por causa da idade ou moleque porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas, de primeiro, eu não aceitava de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aquilo ali, se a pessoa falasse moleque para mim, ixi, era o fim do mundo. Só para você ver. É difícil muito essa questão. Mas hoje, graças a Deus, né? Eu falo assim que hoje, né, eu sou uma pessoa casada. Glória a Deus por isso. Eu falo que a minha história de vida ela sirva de testemunho para várias pessoas, para vários pais. Porque o melhor amigo que você tem, agora isso é para os filhos, tá? O melhor amigo que vocês têm é o pai e a mãe. Sempre o pai e a mãe. Talvez, mas eles não estão falando não, é porque eles querem te machucar. E sim, o que acontece? Talvez foi uma situação que eles já pegaram, eles já passaram por isso. Então eles sabem, se eles pegarem, eles deixarem vocês fazer, vocês também vão acabar se machucando. Então, cuidado em questão das amizades. Talvez as pessoas colocam muito a amizade no lugar do pai e da mãe. É raro hoje aquela amizade que você pode pegar, você pode confiar, você pode conversar com ela, que ela vai te pegar, ela vai te colocar no lugar certo. Agora uma coisa eu te falo, com teu pai e com a tua mãe, você pode ter certeza. O que acontece muito, né? Que igual assim que eu sou novo, mas eu gosto de conversar bastante também. Que todas as pessoas que eu conversei, que igual assim, que teve a capacidade de chegar e conversar comigo e me abrir comigo, eu sempre perguntei, mas por que você não conversa com teu pai e com a tua mãe? Você sabe o que foi que as pessoas, que as crianças, que as pessoas me respondiam? Os jovens? Eles respondiam assim, porque a minha mãe e o meu pai, eles não são confiáveis. Se eu pegar ou conversar com o meu pai alguma coisa, meu pai vai contar para minha mãe conta para não sei quem, e talvez, talvez fique uma coisa constrangedor. Então, quando o teu filho chegar, conversar com você, tenta resolver. Se você, por um acaso, for conversar, se for uma coisa de homem, igual assim, filho falar com o pai, pergunta para ele antes se pode comentar com a mãe, porque talvez, sabe, de uma conversa nada a ver, talvez a pessoa acaba soltando sem querer, o filho já pega, ele já se tranca, aí ele já não vai pegar, ele vai falar mais com o pai, ele já vai começar a procurar fora. Eu, graças a Deus, sobre essa questão, eu não tenho problema nenhum. Mas eu sempre consegui separar as coisas. Igual eu falei, eu sou casado hoje. O relacionamento do meu pai e da minha mãe não deu certo. Não é porque o relacionamento do meu pai e da minha mãe deu certo que o meu não vai dar certo. Eu sempre pensei desse jeito. Eu sempre comecei a fazer o quê? Olhar. Eu tenho igual assim, uma pessoa que eu inspiro o meu casamento no dele. Que o casamento dele é muito top. Igual assim, qualquer dúvida que eu tenho, eu corro para essa pessoa. Que eu tenho ele como meu pai. Como meu pai. É uma pessoa evangélica também, graças a Deus. Então, sempre quando você for pegar, tirar uma base, alguma coisa, sempre você olha qual que é a pessoa que você pega, você vai estar tirando essa base. Igual eu estava falando, não é porque o relacionamento do meu pai, muitas das vezes a pessoa pensa, o relacionamento dos meus pais não deu certo, meus avós não deu certo, então o meu não vai dar certo também. Não, começa a olhar para uma pessoa que o relacionamento dela deu certo, ou está dando certo. Aquela pessoa que você olha, você fala assim, gente, olha que coisa
Show de bola, eu quero isso para minha vida. E, pelo incrível que pareça, além de eu ter essa pessoa que eu posso conversar, que eu tenho ele como meu pai, a esposa dele também, é como se fosse minha mãe. Porque qualquer coisa de relacionamento, eu não corro para meu pai e para minha mãe, eu corro para eles. É alguma coisa que eu vejo que eles não podem me ajudar, eu vejo que é uma coisa que meu pai e minha mãe podem me ajudar, eu corro para meu pai e minha mãe. Ah, tem uma coisa que talvez o teu pai ele não pode te ajudar, mas você vê que tem um amigo teu que ele é top, você pega, corre por ele, vai por ele. Vocês, tá? Um pouco da minha história de vida, tem mais, se eu fosse contar aqui mesmo um negócio, mas eu tenho que separar por partes, que eu creio que mais para frente vai ter outras oportunidades. Show de bola, tá? Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Tipo assim, foi minha primeira vez, né, aqui na igreja, né? Que eu peguei um microfone da outras vezes que eu tinha feito também, né? Que eu já tinha feito abertura e tudo mais, mas não usava microfone. Eu percebi que isso aqui não morde. Com medo era isso aqui morder o beiço, mas não morde. Então, fico muito contente, tá? De estar aqui com vocês. E na próxima oportunidade que o Renanzinho chamar aí, nós estamos à disposição. Tá bom? Passa a palavra para o Renan. Aleluia. Glória a Deus. Foram abençoados aí? Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Estava prestando atenção desde o início do culto. Deus sempre seguiu a mesma linha, né? Sempre na direção do Espírito Santo. Gostaria de ler um versículo. Repita comigo. 2 caminhos. Existem 2 caminhos sempre para nós. E isso faz toda a diferença na nossa vida. E gostaria que projetasse aí Mateus 7, vou ser bem rápido, versículo 13. Tanto nos louvores, quanto na abertura, na oferta, na pregação, Deus sempre nos mostrou isso, esses 2 caminhos. E a palavra de Deus diz: entrai, Deus já dá a direção, já temos a direção. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. Muitos são os que entram por este caminho. 14. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontraram este caminho. Deus sempre nos dá a direção do caminho correto. Deus sempre nos leva ao caminho de bonança, de paz, de alegria. Deus sempre nos dá essa direção. Mas cabe a nós escolher o que decidimos. Se seguimos os princípios de Deus, ou se nós seguimos simplesmente por vontade própria, por vontade da carne, por aquilo que nossos olhos veem, que nós vemos, nos leva à salvação. No 13 diz que muitos são levados ao caminho da perdição e entram pela porta estreita, pela porta que nossos olhos muitas vezes veem, ignorando totalmente os princípios que a palavra de Deus nos dá. Então, guarde isso.
Depois, se você não prestou atenção, assista o culto de novo. Pegue a abertura, pegue os louvores, a oferta, a palavra e preste atenção nesses detalhes. Há 2 caminhos. E Deus te dá a oportunidade de conhecer Ele mais íntimo. A palavra de Deus diz que Ele está à porta. Ele está à porta e bate. Ele não está escondendo de você. Jesus jamais escondeu de você. Jesus jamais fugiu de você. E Ele te trouxe aqui hoje para dizer isso. Há 2 caminhos. E eu estou estendendo a mão para você hoje. Não sei com quem Deus está falando hoje, mas eu creio que há uma pessoa aqui dentro hoje que Deus está falando com ela. E se você escolher os princípios de Deus, talvez você conheça essa palavra ou não, palavras de Deus, talvez você cresceu no lar cristão, mas há uma palavra no Salmo 23, versículo 6, que diz: certamente, quando você escolhe a vontade de Deus, quando você escolhe estar na presença de Deus, quando você escolhe Deus, os princípios deles, a palavra de Deus no Salmo 23 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, te seguirão, todos os dias da minha vida, da sua vida, e habitarei, e você habitará na casa do Senhor por longos dias. Deus nunca te acusou pelo teu pecado. Deus nunca te acusou por nada. Quem acusa é Satanás. Deus te estende a mão e diz: eis-me aqui para caminhar com você, para aquilo que for possível, para aquilo que é necessário. Eu não sei para quem Deus está falando isso, mas guarde no teu coração isso. Deus quer caminhar com você novamente. Amém? Glória a Deus. A gente já está encerrando, tá? Vamos fazer uma oração todos juntos, né? Deus possa nos abençoar, nos guardar. Se liga com Deus neste momento. Senhor Deus e eterno Pai, glorioso e digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Estamos neste lugar, papai, para te servir. Estamos neste lugar, ó Pai, para te ouvir. Estamos neste lugar, ó Pai, para ouvir o que o Senhor está falando aos nossos corações. Deus, continue abençoando a cada vida que está neste lugar. Nós te pedimos, ó Pai, acampe os teus anjos em volta dos teus filhos. Guarda, ó Pai, a cada um deles, os teus filhos, as tuas filhas, por onde eles pisarem a planta dos pés. A tua palavra diz que ali, ó Pai, o Senhor dará a ordem para que Ele possa guardar, ó Pai, todos os teus filhos. Deus, nós te pedimos, acampa os teus anjos ao redor dos teus filhos. Guarde eles, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada vida que está neste lugar, por cada pessoa que está neste lugar. Deus, leva-o em paz, guarda, ó Pai, a cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Tem alguém que nos visita aqui hoje? Não? Um sinalzinho aí. Glória a Deus, tem 3 aqui, tem mais um lá. Desejamos que vocês se sintam em casa, tá? É um prazer, uma alegria ter vocês aqui conosco, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Se vocês quiserem, depois do final do culto, me procure aqui no final que eu tenho um presente para dar para vocês, tá bom? Se vocês assim aceitarem, a gente quer presentear vocês pela primeira vez que vocês vieram aqui, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos que já toca de recolher tá aí, tá? Até amanhã no culto. Se Deus quiser, amanhã escola dominical às 9 e às 17 horas temos culto, tá? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amém.